Sabiam que o poderoso Império Romano, aquele gigante que parecia invencível, esteve mesmo, mas mesmo, a um passo de desaparecer? Pois é, vamos mergulhar num período de 50 anos de puro caos, conhecido como a crise do terceiro século. Olhem para este número. Em menos de 50 anos, Roma teve mais de 20 imperadores. 20! E isto sem contar com as dezenas de outros que tentaram roubar o poder. Era uma autêntica confusão no trono e, como devem calcular, quase nenhum deles teve a sorte de morrer de velhice. Bem, como é que tudo começou a descambar? O rastilho foi o colapso total da liderança. Tudo começou quando o imperador Alexandre Severo foi assassinado pelos seus próprios soldados. A partir daí foi o caos total. O problema era este. Não havia uma regra clara sobre quem devia ser o próximo imperador. Então, o que é que acontecia? Basicamente, quem tinha o exército mais forte, mandava. O general mais popular entre os soldados autoproclamava-se chefe. Só que havia muitos generais populares e todos começaram a lutar uns contra os outros pelo poder. Eram guerras civis sem fim, que gastavam recursos e soldados que deviam estar a proteger o império. E é aqui que entra uma palavra muito importante para perceber esta altura: usurpador. O que é um usurpador? É alguém que, rouba o poder à força, de forma ilegal. Durante esta crise, dezenas e dezenas de generais fizeram exatamente isso, o que só criou mais conflitos e dividiu ainda mais o território. E já se sabe o que acontece quando há confusão em casa, não é? Os vizinhos aproveitam. Com o exército romano ocupado a lutar contra si próprio, as fronteiras ficaram desprotegidas. O império tornou-se um alvo fácil, vulnerável como nunca antes. De repente, Roma estava a lutar em duas frentes ao mesmo tempo. A norte, tribos como os francos e os godos atravessavam os rios e pilhavam tudo o que encontravam. A leste, o novo e poderoso Império Persa, o Sassânida, era uma ameaça gigantesca. O ponto mais baixo disto tudo, que chocou o mundo romano, foi quando conseguiram capturar um imperador, Valeriano, vivo. Imaginem o choque. Um imperador romano, prisioneiro de guerra, era algo que ninguém, mas ninguém mesmo, pensava ser possível. Com um governo central completamente perdido nas suas próprias guerras e sem conseguir proteger o seu vasto território, algumas regiões decidiram tratar da sua própria segurança. Isto levou a que se formassem estados independentes, como o Império Gálico e o Reino de Palmira. O Império Romano estava literalmente a rachar pelas costuras. Ora, e com tanta guerra, adivinhem qual foi o próximo grande problema? Pois, o dinheiro. Tanta luta custava uma fortuna e o Império estava a ficar com os cofres completamente vazios. Então, fica a pergunta: o que é que um governo desesperado faz quando precisa de pagar a soldados e a guerras sem fim, mas não tem um tostão? A solução que os imperadores encontraram foi, digamos, criativa, mas acabou por ser um desastre para toda a gente. A solução deles foi começar a desvalorizar a moeda. Basicamente, pegaram nas moedas, que eram de prata, e começaram a misturar cada vez menos prata com metais mais baratos. Vejam só este gráfico. Uma moeda que antes era quase prata pura passou a ter menos de 5% de prata. Na prática, era como se o próprio governo estivesse a fabricar dinheiro falso para pagar as contas. E isto levou a um problema que hoje conhecemos muito bem: a inflação. Como as moedas já não valiam quase nada, os comerciantes começaram a pedir muito mais delas pelos seus produtos. Os preços do pão, do azeite, de tudo dispararam. O dinheiro que as pessoas tinham guardado, de repente, comprava muito, muito menos. O resultado foi o caos económico total. As pessoas perderam completamente a confiança na moeda. Pensem nisto. De que serve receber moedas se, no dia a seguir, já ninguém as aceita em troca de nada? Quando isto acontece, a economia como a conhecemos simplesmente para de funcionar. Mas, e as pessoas comuns? Como é que se vivia no meio disto tudo? Esta crise não era só sobre imperadores e batalhas. Era sobre a vida do dia-a-dia a desmoronar-se. A vida tornou-se um autêntico filme de sobrevivência. As estradas já não eram seguras, por isso o comércio quase parou. As cidades, antes cheias de vida, começaram a ficar mais pequenas, com as pessoas a fugir para o campo. E para piorar tudo, uma praga terrível matou milhares de pessoas todos os dias. A sociedade estava a regredir a olhos vistos. Sem dinheiro a funcionar, as pessoas voltaram a um sistema muito mais antigo, o escambo. Em vez de comprar pão, trocava-se, por exemplo, um saco de trigo por umas ferramentas. O mais incrível é que o próprio Estado romano começou a exigir impostos em produtos, como cereais, em vez de moedas que já ninguém queria. O Império Romano estava mesmo no limite. Parecia que o fim era inevitável, mas quando tudo parecia perdido, surgiu alguém com um plano radical para tentar salvar o que restava.
E esta frase resume tudo na perfeição. Para sobreviver, Roma teve que se concentrar apenas e só numa coisa: a guerra. Tudo o resto passou para segundo plano. A prioridade já não era construir grandes edifícios ou estradas, era simplesmente sobreviver. E o homem com o plano foi este imperador, Diocleciano. Ele olhou para o império em ruínas e percebeu que as velhas regras já não serviam. Era preciso fazer uma reforma total. A sua grande jogada chamou-se tetrarquia, que significa governo de 4. A ideia era até bastante simples. Ele olhou para um mapa e disse: isto é grande demais para uma pessoa só. Então dividiu o império em 2, a parte oriental e a parte ocidental. Depois pôs um imperador principal e um vice-imperador em cada metade. Com 4 líderes, em vez de 1, era muito mais fácil e rápido responder às invasões e aos problemas em todo o império. E funcionou. Diocleciano conseguiu pôr fim ao caos. O império foi salvo do colapso, mas pagou um preço. O império que ele salvou já não era o mesmo, e aquela divisão entre Oriente e Ocidente, por exemplo, acabou por se tornar definitiva. E isto deixa-nos com uma pergunta no ar. Ao salvar o império da morte certa, terá Diocleciano, sem querer, dado o primeiro passo para o seu fim?